Boa noite, igreja. Que a paz seja com todos. Convido você agora a pegar a palavra do Senhor. Você vai abrir no livro mais difícil de achar. Principalmente quando a gente não tem costume de ler a Bíblia. Gênesis capítulo 5. A pastora já dedurou aí, né, pastora? Gênesis capítulo 5, versículo de número 24. O tema nesta noite é Enoque. Quando a caminhada termina no céu. Para onde você está indo? Quais têm sido os seus objetivos? Libertação começa quando nós entendemos que o nosso destino é o céu. Gênesis capítulo 5, versículo 24, diz assim: Andou Enoque com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus tomou para si. Vamos orar. Pai, tua palavra foi lida. Eu te peço, Espírito Santo, a igreja é sua, as ovelhas são suas, que eu seja um canal usado por ti nesta noite, para poder pregoar a tua palavra, Senhor. Faça mais uma vez, meu Pai, que essa tua palavra, que é a semente, ela seja lançada em nossos corações. Ela não venha cair na beira do caminho e nem entre espinhos, mas que ela venha cair no nosso coração e ela possa gerar e germinar frutos que venham glorificar e exaltar o teu nome. Conceda-nos, Senhor, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, que eu diminua, mas que tu cresça poderosamente em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Andou Enoque com Deus, já não foi encontrado, pois Deus tomou para ti. Se eu e você nós pegarmos o livro de Gênesis capítulo 5, e se nós for começarmos a ler o capítulo 5, você já vai até começar a ler e ficar assustado. Que no começo do capítulo 5, ele registra vários falecimentos. Ele registra como assim: nasceu, viveu e faleceu. Ele começa a dizer com cada nome, parece, termina no mesmo destino, a sepultura. Todos, se você começar a ler lá, nasceu, viveu e morreu. Termina na sepultura. Só que o que é interessante, que quando chega em Enoque, este padrão é quebrado. Quando chega no nome Enoque, a frase muda. A história toma rumos diferentes. Porque a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado com Deus. Não, já foi encontrado. Deus o tomou para si. Meu Deus, hein? Já pensou? Hoje é muito difícil acontecer isso. Mas nós que somos cheios de coisas aí nos oferecendo, e às vezes nós irritamos fácil, ficamos bravos fácil. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. E olhando para a vida de Enoque, eu aprendo uma coisa. A vida de Enoque não foi marcada por riquezas. A vida de Enoque não foi lembrado por conquistas terrenas. E nem por feitos políticos, ou muito menos religiosos, ou muito menos militares. Não. O legado que Enoque deixou para mim e para você cabe numa única linha, numa única frase. Ele andou com Deus. Ele andou com Deus. É sobre isso nesta noite que pelo Espírito Santo de Deus eu permito que Ele use a minha vida para nós ver o que será que Enoque tinha de tão especial, o que nós precisamos ter para ter esse desejo que tinha Enoque de andar com Deus. Vamos analisar aqui, preciso parar com esse costume, né? Às vezes nem cai, eu estou com o costume aqui pôr no óculos. Acho que é tipo o costume de quem usa óculos. Misericórdia, eu vejo minhas ministrações é mais fácil arrumando óculos do que pregando. Então, olhando para o Enoque, o que será que ele tinha de tão especial? O que será que tinha? Precisamos trazer para a nossa vida. Ainda mais hoje, uma geração corrompida, uma geração sem rumo. E a maior vitória não é conquista, a maior vitória não é fama, não é riqueza, não é like. A maior vitória é escolher andar com Deus. A maior vitória, Alice, é escolher tocar para Deus. Cantar para Deus, servir Deus, mas nessa idade, cheia de descobrir as coisas,
mas você quer descobrir o que Deus tem para você. Isso é raro. Continue nessa essência. Andar com Deus era o desejo, era o que vivia a vida de Enoque. Não preocupado com riquezas, ele escolheu andar com Deus. Mesmo que para isso custe renúncia, para isso custe disciplina, para andar com Deus vai precisar custar fé. Porque às vezes nem fé nós temos para andar com Deus algumas vezes, não é verdade? Eu tento arrumar algo de novo. Preciso parar aí, acho que é ticket. Então muitas vezes nós precisamos... É ticket mesmo que fala? É isso mesmo? Muitas vezes, então, eu e você, nós precisamos vencer até a nossa incredulidade para andar com Deus em alguns momentos. Andar com Deus vai exigir renúncia. Não existe libertação, 100% uma vida liberta, se não tiver uma vida de renúncia para Cristo. Se não vivermos uma vida de renúncia, 100% nós não vamos conseguir ser. Mas eu acho que 99,9% é possível. 100% não tem como, senão eu tinha já te levado para ele. Tinha feito como Enoque. 100% não é possível, mas eu acho que 99% é possível. Andar com Deus é deixar de lado a minha vontade, a sua vontade, a nossa própria vontade, para viver a vontade dele, para viver os desejos dele, para viver o propósito dele, para viver aquilo que ele quer comigo, que ele quer com você, que ele quer conosco. Não tem como eu e você ter uma vida liberta se nós não desejarmos querer andar com Deus, se nós não desejarmos querer viver para Deus. Não tem jeito, não tem atalho, é um caminho reto, sem atalho. Andar com Deus precisa ter disciplina e andar em retidão. Não tem atalho, não tem desvio. Muitas vezes nós queremos dar o nosso jeitinho até para andar com Deus. Muitas vezes nós queremos desviar, falar lá, não tem nada a ver. E o nada a ver tem tirado muitas pessoas de andar com Deus. Muitas vezes escutamos, eu estou cansado. Mesmo assim nós vamos cansados de trabalhar, mas às vezes estamos cansados para ouvir a palavra. Andar com Deus exige renúncia do cansaço. Andar com Deus exige renúncia da nossa vontade. Andar com Deus vai exigir muitas vezes, Vinícius, de não estar aqui no ensaio para ir passear com a família. Isso é andar com Deus. Andar com Deus é ter o desejo de viver a ordem que o Senhor nos deixou. Deus, família, trabalho e igreja. Não podemos inverter a ordem, senão a nossa casa vira bagunça. Andar com Deus é viver uma vida desejando viver a vida dele. E o Senhor nos deixou bem claro no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Isto é andar com Deus, desejar seguir Jesus. Olhando para Abraão em Gênesis, ele vive uma vida de renúncia. Ele precisou renunciar à sua terra, ele precisou renunciar à sua parentela, ele precisou seguir o chamado de Deus. Está lá em Gênesis 12, versículo 1 e ao 14. Ao 4, Gênesis 12, do 1 ao 4, para você ler. Ele precisou renunciar à parentela. Porque quem anda com Deus abre mão da sua rota para seguir a rota de Jesus. E o bom é que andar com Deus, amada igreja, nós temos o Espírito Santo como nosso GPS. Porque quando nós estamos desviando da rota, se você anda com Deus, o GPS te fala: ei, você errou o caminho. Ei, esse caminho não vai dar certo. Ei, cuidado o caminho que você está andando. Eu tenho certeza que o GPS, Espírito Santo, assim me permite, Espírito Santo, te chamar com todo carinho e respeito. O Espírito Santo, ele é o nosso guia, o nosso ajudador. Por isso Deus, Jesus falou, não vos deixarei só, porque eu sei que se você ficar só vai fazer titica. Mas eu vou enviar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa implantar em você o desejo de andar comigo. Porque é Ele que gera esse desejo em mim e em você de andar com Deus. É Ele que gera esse desejo em mim e em você de fazer a obra. É Ele que faz esse desejo. Então é necessário aceitar,
viver e ser guiado por Ele. Andar com Deus é abrir mão da sua rota para seguir a rota de Deus. Esta noite o Espírito Santo de Deus está nos despertando a querer dar. Não estou dizendo que vocês não andam com Deus, não é isso. Talvez em algum ponto eu e você nós precisamos melhorar para andar ainda mais coladinho com Ele. É isso que nós precisamos entender. Noé, vamos olhar para Noé. Andar com Deus exige uma obediência contínua. E olhando para a vida de Noé, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 22, Deus ordena a ele construir uma arca. E esta arca, ele ordena a ele construir uma arca. Porque nesta arca ele ia colocar todos os animais de cada espécie, a sua família, porque ia chover. Noé não sabia o que era isso. Nunca tinha visto. Nunca viu um pingo de água cair do céu. Nunca aconteceu. E Deus chega diante dele e dá uma ordem. E Noé deixou de seguir a sua rota para seguir a rota de Deus. Noé deixou de seguir a sua rota para seguir a rota de Deus. Mesmo sem nunca ter visto chuva, ele obedeceu. Mesmo sendo xingado de louco, como às vezes nós somos. Mesmo sendo xingado de tolo, como às vezes nós somos. Mesmo xingado de maluco, de fanático, como às vezes nós somos. Mas nós preferimos andar com Deus. E Noé andou com Deus, sem nunca ter visto chuva. Ele obedeceu, porque andar com Deus vai exigir obediência contínua. Não é obedecer hoje, amanhã eu não obedeço. Não é obedecer amanhã e depois da manhã não obedecer. É uma obediência contínua em todas as áreas das nossas vidas. E andar com Deus, obediência contínua, vai exigir até o nosso cansaço, Geraldo. Quando a gente não quer vir para a igreja. Quando a gente vem emburrado, quando a gente vem chateado, mas a gente vem contra a nossa vontade de não querer estar. Andar com Deus é dessa forma, filho. Porque se você deixar de vir, talvez o inimigo faz graça. Nós não temos tempo. Andar com Deus é dessa forma. Mesmo sem querer vir. É querer estar aqui. Mesmo que talvez eu estou cansado, eu vou dormir, eu preciso descansar. E tem que estar aqui. Porque talvez o Senhor tenha dado uma palavra hoje que vai alimentar a tua fé. E se não estar aqui, nos acompanha online. Andar com Deus exige obediência contínua. E às vezes vai exigir o nosso cansaço. Que é um exemplo bíblico. Pedro teve uma noite frustrada. Pedro pescou a noite toda. Pedro estava com as redes lavadas. Frustrado, cansado, desanimado. Quem nunca esteve assim que atira a primeira pedra? Quem nunca? Eu quase sempre. Não sei se é porque a idade está chegando. Quase sempre. Hoje você vê se ultimamente está uma benção, está mais tranquilo. Mas quem nunca? E Pedro estava ali, cansado, desanimado, frustrado. Porque ele foi com o objetivo de fazer algo e não aconteceu da forma que ele queria. E que da barra que a gente fica bravo, né? Quando não acontece com a gente, do jeito que a gente quer. Dá vontade de esganar o pescoço do marido da esposa, que o bico tá perto. Né? Brincadeira à parte, tá? Mas a gente fica nervoso, bravo. Pedro poderia ter ficado revoltado, nervoso. Aí chega Jesus, ele cansado, com a rede limpinha. Ei, Pedro, lança lá do outro lado a rede. Pedro reclamou? Pedro murmurou? Pedro foi. Cansado. Noite toda trabalhando, Geraldinho. Trabalhou a noite toda. Mas ele foi e obedeceu a Deus. Ele obedeceu a Deus. A obediência gera bênção. A obediência faz você viver milagres. E você quer viver milagres? Ver milagres na tua vida? Obedeça quando você não quer obedecer. Porque eu tenho certeza que Pedro aqui não queria obedecer, não. Pedro carnal. Mas ele foi. Ele obedeceu. E o que aconteceu? Ele viu o milagre. Está lá em Lucas capítulo 5, versículo do 5 ao 6. Sabe o que eu entendo aqui? Quem anda com Deus não só apenas ouve, mas obedece. Isto é andar com Deus. Isto é viver uma vida de libertação.
E outra coisa que nós precisamos ter muito cuidado. Não murmurar. Não reclamar. Quando eu trabalhava no shopping, eu fiquei muita gente. Lá era difícil, tá? Eu não sei como consegui ficar 18 anos lá. E eu e um rapaz, assim, nós começávamos a conversar, um rapaz evangélico. Nossa, como nós reclamávamos. Nossa, Jesus, parecia aquela hiena. Nossa, céus, ó a vida. Eu não lembro, nunca assisti esse filme, não. Eu vejo o Vinícius contar. Nossa, ó a vida. Essa hiena chorona. E aí um dia, né, acho que esse rapaz inspirado por Deus, que acho que também estava cansado de reclamar junto comigo e ele junto com eu, estavam os dois reclamando. Ele falou, sabe o que nós precisamos fazer? Parar de murmurar. Parar de reclamar. De lá pra cá, eu nunca mais murmurei. Porque você atrai bênçãos quando você para de murmurar. Tem um exemplo bíblico? Quem foi que entrou na terra prometida? Foi todo mundo? Só foi Josué e Caleb. Porque foram os únicos que não murmurou. E nós que temos uma família unida em Cristo Jesus, nós temos que tomar cuidado de não murmurar. Porque às vezes nós murmuramos, nós inflamamos a família, aí o filho não quer vir mais para a igreja, o marido não quer vir mais para a igreja, a esposa não quer vir mais para a igreja, aí você inflama. Então nós não podemos murmurar. O povo de Israel murmurou no deserto e perdeu a promessa. Os 12 espias murmuraram, 10 murmuraram e contaminaram o povo. Mas Josué e Caleb creram na promessa. Josué e Caleb entrou na terra prometida. Ei, no céu não tem murmuração. Quando nós formos para o céu, não vai ter murmuração. Então nós não podemos murmurar aqui na terra. Tá calor? Glória a Deus. Mesmo suando aqui, transparendo. Até lá no calcanhar, no pé tá suando. Glória a Deus. Tá frio de bater o queijo, você dentro que a sua esposa aparece uma geladeira, um cubo de gelo. Misericórdia, gente. Vocês não sabem o que é sofrimento. Você deita assim, você começa a bater. Vai ser frio assim. Nunca vi igual. Não existe. Não quero nem ver. Só você tá ótimo. Já acostumei. Eu digo isso mesmo quando tá frio. Tá, glória a Deus. Porque eu fico feliz. Ela tá toda geladinha lá. Chega e fala, não sei como eu falei. É por isso que nós somos casou. Não tem que ser diferente do outro. Porque se fosse dois quentinhos, aí ia estar suando tanto e eu ficar longe do outro. Aí é gostoso, eu chego perto dela, a gente fica passadinha assim, rapidinho, ela esquenta. Nós não podemos murmurar. Não murmure. Aí eu brinco com ela indo a gata, eu vou começar a colocar meia. Aí eu fico com dó, não coloco. Sofro calado. É o amor, né? É o amor. Mas vale a pena. Ela vale a pena. Porque você sabe que através do seu calor, você está aqui sendo a pessoa que você ama. Ei, não murmure. Entenda uma coisa, murmuração atrasa a promessa. A murmuração atrasa. Mesmo hoje, infelizmente, precisamos, como servo de Deus, não murmurar. Ore mais, agradeça mais. Sabe de uma coisa? A murmuração atrasa a promessa, mas a fé garante a sua herança. Eita glória, a fé garante a sua herança. Ei, eu não murmuro, eu passei por momentos difíceis. Por momentos dolorosos, mas eu não murmurava. Não murmurava. Hoje eu estava conversando com a gata aqui, nós estávamos sentados, ela conversou, eu falei, estava falando para ela do meu serviço, o quanto que eles dão minha liberdade no meu serviço para fazer o que eu quero, para comprar o que eu quero, para sair da hora que eu quero, sem precisar prestar conta com ninguém. Só tem 11 meses ali. É Deus. Porque Deus viu lá no deserto, Deus viu lá no vale, Deus viu lá na situação difícil. Deus viu lá quando eu trabalhei, quando eu fui contratado, depois que eu fiquei 5 anos sem trabalhar, que eu fiquei 5 anos na obra direto. Eu entrei na Fluid, meus 3 primeiros meses na Fluid foi difícil. Pessoas chegou a subir lá na empresa, em cima, conversar com o dono da empresa, falar que eu não era eletricista nenhum, que eu só ficava no celular, que eu não fazia nada. Mas eles lá não deixavam eu trabalhar. Mas eu não murmurei. Eu fiquei ali aguentando calado. Porque todo o processo é doloroso. Mas eu saí de lá para honra e glória do Senhor com a porta da frente. Eu saí de lá com o pessoal falando, o dia que você quiser voltar, as portas estão abertas. E graças a Deus eu consegui, pela graça de Deus, mudar ali como era a parte elétrica. Então entenda, não murmure no seu momento difícil. Agradeça, porque a fé atrai a promessa. Outro tópico que eu quero falar com você nessa noite, andar com Deus. É uma escolha, Larissa.
Larissa, vai ter momento, Alice. A Larissa é a mãe. É tão parecida. Vai ter momento, filha, que vai chegar um gatinho. Vai ter momento que vai chegar desejo de querer conhecer algo diferente. Aí que você tem que estar decidida. Não, eu quero andar com Deus porque eu escolhi andar com Deus. Mas é isso, você tá rindo, César? Vai chegar pra você também. Não tem por onde fugir. Não tem, é a vida. É a vida. O Senhor Jesus, se estiver tão santo, Jesus vai levar para eles. Mas se não levar, vai correr, não tem como fugir. Vai demorar. Demorou com você, né? 17 anos. Não tem como, minha linda. Não tem como. Mas meu coração, nosso pensamento precisa estar desejoso em querer andar com Deus continuamente. Mesmo que chegue um príncipe mais lindo que seu pai. Fala, não, meu Jesus é mais lindo. Ele que se converte se quiser ganhar meu coração, porque meu coração é de Cristo. Mesmo que venha uma princesa mais linda que a sua mãe, César. Viu, filho? Sossega aí. Calma o coração. Calma o coração. Eu não sei o que está acontecendo, mas calma o coração. Esse sorriso de canto bonito aí é para Jesus, não é para as meninas, não. Essa beleza, essa cor bonita, de Jesus. Calma o coração. Vamos apagar o fogo no joelho. Tem tempo para tudo. Queira andar com Deus continuamente. Mas isso aqui não está nem no esboço. Cada um precisa decidir a caminhar. Caminhar com Deus é independente. Eu não posso decidir por César. Eu não posso decidir. Mas ele precisa, independente da maioria para onde está indo, ele precisa querer Jesus. Como declarou Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Já pensou, Muriel? Chegar o príncipe lá e falar, vim pegar a sua filha em namoro, pedindo a filha em namoro. Rapaz, isso dói pro pai. Como dói no pai isso, rapaz? Eu passei por isso. Como que dói no pai? Mas vai chegar um dia. Então, por isso nós temos que colocar nos nossos filhos um amor por Jesus. Eles têm que ver em nós. E se nós formos apaixonados por Jesus, pode ter certeza que seu filho vai ser apaixonado por Jesus. Creia nisso. E andar com Deus é uma decisão de andar com Deus, é pessoal, é intransferível, é inegociável. Não negocia o nome de Jesus. Andar com Deus exige perseverança, exige constância. Andar é mais do que começar, é continuar até o fim. Eu estava lendo uma reportagem ontem e me fiquei triste. Uma igreja gigante em Goiás, uma igreja que gerou várias músicas lindas, cantores que chegaram ao auge. Essa igreja recebeu ordem de despejo. Uma igreja gigante. Ocorreu um monte de coisa lá dentro. Sabe o que me assusta? Não é começar bem, é terminar ruim, é terminar mal. Nós precisamos ter perseverança de andar com Deus. Continuamente. Entenda, andar com Deus é uma escolha. Em Mateus capítulo 24, versículo 13, diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. E olhando para a vida de Daniel era jovem, mas ele não aceitou se contaminar com as comidas, ele não aceitou se contaminar com as guloseimas. Em jovem, ele falou, não, eu tenho a minha forma de viver, eu quero viver desta forma. E com 80 anos, a sua fé era a mesma. Ele foi jogado diante da cova dos leões, porque não se curvou, não se prostrou. Ou seja, Daniel, criança, andava com Deus. Daniel, júnior, andava com Deus. Daniel, adolescente, anjo, andava com Deus. Daniel, jovem, andava com Deus e não misturou com as coisas erradas de onde ele viveu. E vivia em povos estranhos. Ele não vivia no meio de santo. Daniel, velhinho, quase igual eu assim. Andava com Deus. Foi jogado na cova do leão. Como tem sido você? Andar com Deus, igreja, é decidir todos os dias. Andar com Deus não é um ato isolado.
É uma vida inteira. Isto é andar com Deus. Andar com Deus, muitas vezes, temos que ir na contramão do mundo. Ir na contramão do mundo. Eu postei um post no status, isso mexeu com o meu coração. Uma mãe, grávida de 8 meses, com uma criança pequena, ela foi enforcada porque ela não quis negar Jesus. Grávida de 8 meses, com uma criança pequena. E às vezes eu e você, nós estamos cansados. Às vezes eu e você, nós estamos sem tempo. E aquela mãe morreu, mas não negou Jesus. É uma reflexão para nossas vidas. Como está o nosso andar com Deus? Eu não falo de religiosidade, não. Religião nos escraviza. Eu falo de intimidade. Não é tempo, muito tempão, não. Que seja 2 minutos que você estiver falando com Deus. Esses 2 minutos é riquíssimo para as nossas vidas. Mas nós precisamos começar tendo um tempo de qualidade com o Senhor. O mundo vai numa direção, mas quem anda com Deus precisa ir contra. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Jovens, Enzo. Bonitos, formosos. Não era baixinho igual o pastor, senão só a pastora para se apaixonar por baixinho. Eu não sei o que ela viu. Eu era na escola, eu era chamado de pintor de rodapé. Eu nem sabia o que era o rodapé. Aí eu fui descobrir que era um pedacinho ali da casa. Falei, Jesus amado, eu sou o tiquinho maior. Esses meninos eram bonitos, formosos, mas receberam uma ordem: você precisa se prostrar diante da estátua. Mas quem anda com Deus nunca segue a multidão, segue a sua convicção. Deus é a minha vida, Deus é o meu alicerce, Deus é o centro da minha vida, Deus é os meus passos, Jesus são meus passos, Jesus é minha caminhada. Andar com Deus vale a pena, igreja, vale a pena, porque nós nunca vamos estar só. Olha que coisa maravilhosa. Pessoas abandonam, amigos abandonam, mas Deus, Jesus, nunca te abandona. Porque a Bíblia diz, Deus promete companhia em qualquer vale. Davi escreveu em Salmo 122, 23, versículo 4, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isto é andar com Deus. Não precisa temer, Larissa. A velha Larissa não tem força maior do que a nova que Deus está fazendo. Não há o que temer. Quem anda com Deus pode até entrar no vale, mas nunca entra sozinho. Ei, quem anda com Deus experimenta proteção sobrenatural. Proteção sobrenatural. Uma certa vez o Cezinha parou de andar, igreja. Do nada ele parou de andar. O médico falou que ele estava com câncer. O médico falou que ele não ia conseguir mais andar. Fomos desesperados ao especialista. Fomos desesperados. Eu e a pastora, nós paramos num carro, numa sombra. Estava com ele. Nós só chorávamos. Nós só chorávamos. O desespero. Você já tinha passado pelo câncer? Deu dias de vida para ele. Deu alguns dias de vida para ele. Imagina você sair do médico com seu nenê e do nada para de andar. Do nada. Eu falei, meu Deus, será que é uma maldição que está na minha vida, que eu também parei de andar? Foi onde eu errei, gente, eu já começa a se culpar, porque eu também fiquei sem andar. Aí, de repente, nós procuramos os melhores médicos. Aí nós fomos na igreja do pastor César, estava tendo uma campanha lá, o pastor César gosta de campanha, e eu estava no embalo, eu era membro dele, da campanha de 7 mergulhos de Naamã. Ele estava com tala no meu colo. Eu arranquei a tala. Entrei com ele chorando nos berros, não deu nem certo, chorava tanto que a igreja não conseguia nem orar. Nos berros, peguei ele lá, então mergulhamos, crendo. Pra honra e glória do Senhor Jesus. Daí nós fomos no médico. O médico falou, quem foi esse médico? Falou que ele tá com câncer nas pernas. Seu filho não tem nada. E lá no médico ele andava pra lá e pra cá.
Então, muitas vezes não aceita o diagnóstico do médico. Não aceita. Às vezes vem para ver a nossa fé, abalar a nossa fé. Andar com Deus é isso. Mesmo no desespero. Se Ele curar é Deus, né, pastora? Se não curar é Deus. Eu estava conversando com ela ontem, hoje, à noite, no quarto. Nós vamos fazer uma loucura a partir de amanhã. Uma loucura. Eu e ela e o César. Nos ajude em oração. A partir das 6 horas da manhã, tá? 21 dias. Ela falou, vai ser loucura mesmo. Vai ser loucura mesmo. Aí foi minha vez de ser pastor dela. Porque você fez 21 dias, gata, mas fez do seu jeito. Estava muito incomodado. Deus quer mais. Porque às vezes o milagre precisa de sacrifício. Nós vamos fazer. Eu falei, você vai me ajudar? Com certeza. O que eu mais quero é ver você pulando. Que eu não vejo de dançar um rei teté com você. Rei teté de Jesus, viu, igreja? É o que eu mais quero. Então entenda, andar com Deus às vezes vai exigir lágrimas. Vai exigir lágrimas. Porque às vezes só Ele pode. Deus guarda o que anda com Ele. É meio fogo da vida. Os 3 jovens hebreus na fornalha. O 4º homem apareceu para guardá-los. Que o 4º homem começa a aparecer sobre a vida da minha esposa a partir de amanhã. Ei, quem anda com Deus não é livre da fornalha, mas é guardado dentro dela. Não vão ser, nós às vezes não vamos passar por fornalha, não tem como. Mas o Senhor está junto conosco. Ei, mesmo que todos falhem, Ele é um amigo em toda ocasião. Deus não é companheiro só nos dias bons. Deus não é companheiro só quando você tem dinheiro. Deus não é companheiro só quando você oferece coisas boas para dar. Não, em qualquer situação, Ele é amigo. Lembra Jesus e Lázaro? Ele chorou. Ei! Acho que Jesus amava muito Lázaro, né? Ele chorou, ele chegou diante de Lázaro, ele tinha o poder de curar. Mas aí veio o homem carnal, que Jesus era carne, e ele chorou ao ver Lázaro morto, talvez seu amigo morto, talvez começou a trazer um flash na vida dele assim, ó. Nossa, nós brincamos junto, nós éramos adolescentes, nós corríamos, nós brincávamos, agora ele está morto. Eu conjecturando aqui, tá? Não tem nada disso na Bíblia, eu tô aqui entrando na história, imaginando, porque às vezes eu vou longe. Então vamos imaginar que ele brincando de pique-esconde, Jesus não tinha aura não, Jesus não brincava de pique-esconde, pique-rela, mas esse negócio de aura com Jesus não, se tinha aura ele podia para correr. E aí lá estava Jesus e Lázaro, aí de repente, jovens, eles homens, Lázaro está morto. Jesus chora. Jesus chorou. Ei, é normal chorar. Nós não somos super-homens e nem mulher maravilha, às vezes nós vamos chorar. Chora. Quem diz o louvor, quem chora para Deus tem resposta. Quem chora para Deus tem resposta. Jesus chorou diante da morte do amigo. Está lá em João, capítulo 11, versículo 35 e 36. Mas depois que ele chorou, ele engoliu o choro. O que Jesus carnal não pode. Às vezes o Cristiano carnal, o Anelma carnal, o Vinícius carnal, o César carnal. Não conseguimos. Mas quando entra o espiritual, o espiritual entra compactado com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. E se ele disse no céu, não tem quem segura aqui na terra. Aí Jesus olha para o céu. Pai, eu sei que tu me ouviste. E ordena, tira Lázaro, porque ele já está vivo. E ele chamou Lázaro de volta para a vida. Sabe o que quer dizer para você? Quem anda com Deus tem amigo fiel em todas as ocasiões. Nunca nos deixa só, Nelminha. Nunca nos deixam só, Raquel. Quando dá vontade de voar na garganta do marido. Ele não deixa só. Porque ele fala, ó, fica calma que você está fazendo um belo de um discípulo. Nunca nos deixa só. Nunca, porque nos capacita a formar. Porque eu era muito mais difícil que ele, eu tive jeito. Não falando que ele é difícil, eu não sei como tá? Então só entrando aqui pra... Assim é. E eu era difícil, o sangue de Jesus tem poder. Às vezes eu, na madrugada, às vezes ela tá dormindo e eu oro, oh, Deus. Sabe quando por que ela tá passando por isso? Ela é tão boazinha, tão boa. Eu acho que Jesus, eu acho que eu vejo dela assim, eu deveria dizer, Jesus não só levou ela porque deu de presente para mim. Então ela não vai tomar, eu ainda não, eu primeiro. E aí, meu Deus, eu falo, por que ela passa por isso? Por quê? Mas tem perguntas que não tem resposta, né? Temos que, enquanto tivermos orar, temos que orar.
Então, andar com Deus, igreja, para concluir. Quem anda com Deus, ele é um amigo fiel em todas as ocasiões. Andar com Deus exige de mim, de você, renúncia. Exige decisão. Exige perseverança. E pode dizer para você que é fácil? Não vem me contar aqui que é fácil andar com Deus, não, que Deus me perdoa, mas eu chamo de mentiroso. Não é fácil andar com Deus, não. Se fosse fácil, estava assim, ó. E não está tão assim, não. Está mais, infelizmente, assim, longe que já teve na igreja fora do que dentro da igreja. Infelizmente. Mas andar com Deus, eu só posso dizer uma coisa. Vai valer a pena. Porque o nosso destino é o céu. Vai valer a pena. Eu não sei qual é a situação que encontra a tua vida, mas se você continuar andando com Deus nessa situação, vai valer a pena. Vale a pena negar a si mesmo. Vale a pena obedecer. Vale a pena ser fiel, mesmo quando o mundo inteiro anda na contramão. Hoje o Espírito Santo olha para mim, olha para você, está olhando para nós. Está chamando eu e você. Você está cansado? Ele renova as suas forças. Você se afastou? Ele chama de volta para o teu caminho, porque ele tem um plano contigo. Ou talvez você nunca começou, você que está me assistindo. Ele chama, hoje é o dia de você dar o primeiro passo. Vem cá, César. Cristiano Jean Grego Serafim. Eu não sei falar Jean Grego até hoje, eles me cobram, mas eu não sei. Eu não sei que Deus viu em mim para pregar, eu não sei nem falar o português direito. É pela graça e misericórdia de Deus, de Jesus. Andar com Deus vai exigir. Aqui está Jesus. Dá os passos, Jesus. Seguir os passos de Jesus. Seguir os passos de Jesus. E vai ter momentos, vai ter lugares gostosos. Vai ter convite para você ir. Se você perguntar para Deus, não é para você ir? Não vá. Mesmo que você goste. Ocorreu comigo essa semana. Falei, Deus, é para eu ir? Ali não é o teu lugar. Meio lugar bom, as pessoas boas. Tinha carne de montão. A pastora está fazendo eu ser viciado em carne. Jesus, me liberta disso. Mas eu orei a Deus e falei, não. Aí eu entendi. Era 8 horas, 8 e pouquinho. Tava eu e a pastora deitada ali na cama. Que gostosura. Dormi igual um anjinho. Porque depois que fica velho é só dormir, tá? Me perdoe. Andar com Deus é isso. Muitas vezes nós vamos priorizar a nossa família. Eu fico chateado quando eu estou num lugar que tem muita coisa e minha família não está junto. Mas eu não gosto muito. Então entenda uma coisa. Andar com Deus muitas vezes vai exigir renúncia. Eu, quando eu trabalhava em outra empresa, nunca podia levar a família. Eu sempre ficava meio triste. Graças a Deus, nessa que eu trabalho agora, pode levar. Você vê que é a diferença, né? Andar com Deus, igreja. Talvez você nunca começou a caminhada, hoje é dia de você dar o primeiro passo. Eu termino dizendo, para nós orarmos e não roubar muito seu tempo, que eu quero ver de volta quarta-feira. Andar com Deus. Decidir andar com Deus. Porque quem anda com Ele nunca termina no mesmo lugar. Quem anda com Deus nunca vai terminar no mesmo lugar. Como aquelas várias pessoas terminaram na cova, na sepultura. Eu não sei se nós vamos ser arrebatados ou vamos para a sepultura, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, o céu é o nosso destino. O céu é o nosso destino. Eu encerro para você entrar no teu coração. Decida andar com Deus. Porque quem anda com Deus, quem anda com Ele, nunca termina no mesmo lugar. Termina no céu. Então, quando vierem tentar roubar você do céu, você fala assim, não, eu já tenho destino com o papai. Feche os seus olhos. Vamos cantar, vamos adorar, vamos tocar. Vai colocar aqui? Então feche os seus olhos. Ouça este louvor. Você que está me assistindo,
Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. O Senhor está te convidando nesta noite a andar com Ele, porque o céu é o seu destino. Nós ficamos na Rua Rosa Bresciano Farnoche, 497, Parque Avelino. Vai ser uma alegria receber você.